os dias difíceis que vivemos. Iniciemos nossa reflexão com o que diz Paulo a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 1 a 2, e versos 5, 7 e 10. Também capítulo 4, versículos 1 a 4. Capítulo 5, versículo 18. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e do seu reino. Que pregue na sua vinda e do seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas, sentindo comichão dos ouvidos ou coceira, amontoarão para si doutores conforme suas concupiscências ou paixões, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Acontecimentos sutis, embora não apresentem como as manifestações catastróficas a respeito do tempo do fim, não são sinais menos importantes da nossa época. Devemos atentar para mudanças sutis, as quais estão profetizadas, mas o seu significado é o mesmo daquelas: a decadência da ética e da moral. Observa-se uma grande queda dos padrões da moralidade comparada àquela de Sodoma e Gomorra, a sensualidade da época de Noé e a decadência moral da Babilônia. A exaltação do ego, a egolatria, caracteriza o nosso tempo. Isto mostra a maldade humana relacionada aos últimos dias. A cultura humanista transforma cada pessoa no centro de tudo. Há uma obsessão pela própria imagem. O comportamento narcisista é alimentado pela internet através das redes sociais. Isso ultrapassa o conceito de vaidade, apontando para o caos moral da sociedade. Paulo identifica que a exaltação do ego aniquila as boas normas de relação com o próximo. Os falsos líderes religiosos priorizam suas ambições em detrimento daqueles a quem deviam pastorear.
O mandamento de Jesus em Mateus, capítulo 22, versículo 39, manda que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ordem de vida que a humanidade inverte totalmente. Em Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37, onde é ensinada a parábola do bom samaritano, que nos mostra a diferença entre o egoísmo e o real amor ao próximo, espontâneo, desinteressado, visando o bem daquele com quem nos deparamos em nosso caminho. Soma-se a isso o bombardeio de falsas promessas, prometendo imediata e falsa riqueza por caminhos tortuosos. O escritor de Hebreus nos exorta a nos contentar com o que temos, crendo que Deus supre aos que lhe são fiéis todas as suas necessidades. A maioria contraindo dívidas desproporcionais à sua capacidade de pagamento, apenas para se exaltar, aparecer em meio às pessoas fúteis. Em Marcos capítulo 8, versículo 33, Jesus pergunta: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ninguém daqui levará nada, exceto o resultado de suas decisões. Muitos tudo fazem para ser o centro das atenções por motivos reais ou fictícios. Em Tiago, capítulo 4, versículo 16, está dito que toda exaltação do ego é maligna. E no versículo 17 registra que toda boa dádiva vem do Pai. Está escrito em Deuteronômio 8, versículo 18. É Deus quem dá riqueza, e Nabucodonosor foi punido por Deus até reconhecer isso. Aprendemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Aquele que se gloria, glorie-se do Senhor. A jactância é característica da nossa época e tem como alicerce a vaidade, a qual é pecado, aliado à proliferação da mentira. Provérbios, capítulo 27, versículo 2, nos ensina a deixar que outros observem nosso comportamento, que não nos exaltemos sobre os demais. A verdadeira grandeza é irmã da humildade, não as demonstrações de narcisismo e autoexaltação. Em João 3, versículo 30, está escrito: João declarou que ele precisava diminuir, mas Jesus apareceu. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, João nos mostra que a soberba da vida é uma das características marcantes dos tempos deste mundo, aliada à concupiscência da carne. A arrogância intelectual é um bom exemplo disso, quando muitos procuram se sobressair por seus conhecimentos em detrimento dos mais humildes. Atos capítulo 10, versículo 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Os bens materiais, o status social são mais valorizados que a humildade, apontando para o quanto o mundo odierno está na contramão do propósito de Deus. Provérbios capítulo 27, versículo 2, nos convida a permitir que outros percebam como vivemos e não nos exaltarmos sobre eles, pois devemos refletir a luz de Cristo. Em 1 Pedro 5, aprendemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Os fariseus são um bom exemplo disso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Deus somente nos permite gloriarmos-nos nele. Qualquer outro motivo de se gloriar é jactância, vaidade
orgulho, autoexaltação, sinais comuns em nosso tempo. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A blasfêmia da arte é o fomento das atenções em nossos dias. A blasfêmia ao nome de Deus resulta em morte. A palavra de Deus nos alerta dos seguintes textos das Escrituras Sagradas. Daniel, capítulo 11, versículo 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, e por muitos dias. Daniel capítulo 11, versículo 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Daniel capítulo 11, versículo 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e esbranquiçados até o fim dos tempos, porque era ainda para o tempo da eternidade. Lucas capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lembrem que Deus tem posto em seus corações dos ímpios que cumpram o seu intento e tenham uma só ideia até que se cumpram as palavras de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados em cativeiro. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Profecia sobre o povo judeu e sobre Jerusalém, que se cumpre até os nossos dias. Em Daniel capítulo 9, 11 e 12, Apocalipse 4 a 18, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 31, 1 Tessalonicenses, versículos 4 a 5, a Bíblia nos fala sobre os últimos tempos. Você está preparado? Pense sobre isso enquanto Deus lhe concede tempo. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.